Assim começamos mais uma semana e já tem atualização desse encontro Trump e Lula. Só especulação, pelo menos até aqui. Trump se posicionou. Eu acho que a especulação acabou. Menos de 24 horas depois, onde a esquerda aliazinha estava tentando ali surfar, dizer, olha, Lula é o cara, Lula não sei o quê, Lula negociou, Lula... Trump, acho que deu uma jogada de água nesse chope aí, hein, Barros? Atualiza pra gente, bom dia, seja bem-vindo, boa marmita pra você, Barros. Fala, Vitório, bom dia a você, a assim que eu tenho que começar o programa, senão ele fica bravo. Boa marmita, porque não podemos dividir ainda a marmita, né? Mas a gente vai chegar a esse ponto. Desde cedo, pô, já. Claro, eu vi esforço pra você carregar a marmita. O cara não consegue abrir a porta e segurar a marmita, que tem com as duas mãos segurar a marmita. Sempre uma dificuldade, mas estamos firmes. Bom dia, Barros, bom trabalho. Bom dia, boa semana pra todo mundo. Vitório, o presidente Lula afirmou na madrugada de hoje que está confiante em um acordo com os Estados Unidos. E, aliás, ele pensa em um acordo rápido. Ele disse que se depender dele e do presidente Donald Trump, vai ter acordo. A afirmação foi dada a repórteres durante uma coletiva de imprensa realizada na Malásia. A fala aconteceu após o encontro de Lula com o presidente americano Donald Trump na 47ª reunião da cúpula da ASEAN, a Associação de Nações do Sudoeste Asiático, em Kuala Lumpur. Apesar do otimismo de Lula, não houve anúncio da suspensão imediata das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Uma nova reunião em Washington deve acontecer nas próximas semanas, envolvendo representantes de ambos os países. Foi, abro aspas, foi surpreendentemente boa a reunião que tive com Trump, fecho aspas, a afirmação de Lula. O presidente destacou que a negociação direta entre os chefes de Estado é fundamental para resultados. Segundo ele, intermediários muitas vezes dificultam o diálogo. Ele disse que agora não tem mais intermediário, agora é o presidente Lula com o presidente Trump. E, aliás, ele fez uma afirmação assim, gostemos ou não um do outro, a gente tem que negociar, temos que sentar para negociar. Essa fala do Lula. Ele entregou um documento com todas as reivindicações do Brasil, incluindo a suspensão de taxas aplicadas com base em informações que ele considera equivocadas, o Lula, e ressaltou que o país tem histórico de superávit comercial com os Estados Unidos, negando a alegação de déficit que motivou a imposição de tarifas. Então, esse é um resumo do que aconteceu em relação após a reunião de Trump com Lula e na fala de Lula na madrugada de hoje para uma coletiva de imprensa. Hoje, a bordo do avião presidencial americano para ir até o Japão, Donald Trump deu as primeiras declarações após o encontro com Lula. Ele disse que a reunião foi muito boa e afirma que o Brasil mostrou que gostaria de fechar um acordo, mas não deu certeza de nada. Abro aspas. Não sei se algo vai acontecer, vamos ver. Eles gostariam de fechar um acordo, vamos ver. Agora eles estão pagando, acho que 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião. Fecho aspas ao que comentou Donald Trump. Ele aproveitou para parabenizar Lula, que está completando aniversário de 80 anos hoje. Desejou um feliz aniversário ao presidente. Disse que ele é um cara vigoroso, muito impressionante, que é aniversário dele, desejou feliz aniversário. Mas a fala mais importante em relação à reunião é que não há acordo. Não sei se algo vai acontecer, vamos ver. Obrigado, Barros. Já aqui comigo, o doutor Olavo Pellegrina Júnior. Olavo, preciso fazer aqui algumas considerações. Tem um bastidor aí, e veja, nós somos um grão de areia, entendo? A gente tem espelho em casa, né, Olavo? Só que a gente, ali atrás, a gente recebeu uma informação de que haveria um lobby muito grande, e detalhe, isso não é crime, tá? Esse tipo de lobby, em especial nos Estados Unidos, isso não é, tipificado, não é colocado como crime, isso pode acontecer. Então não tem nada de errado, repito, mas é importante que você entenda o seguinte, e aí o Barros já vai trazer uma outra informação, que uma vai complementando a outra. Corre nos bastidores que os irmãos Batista articularam esse encontro de ontem via um lobby e, salvo engano, com alguns milhões de dólares na mesa. Um interlocutor, importante interlocutor, como eu não tenho como provar, eu vou guardar, mas é um importante interlocutor que recebe milhões de dólares dos irmãos Batista, Joesley e Wesley, para que o que aconteceu ontem pudesse acontecer. Então veja, não tem nada de, como o Lula é bonito, deixa eu conversar com ele. Não, tem um lobby
um lobby forte, lobby com alguns milhões de dólares na mesa, para que esse encontro de ontem pudesse acontecer. Inclusive, quando a gente fala dos irmãos Batista, estamos falando de quem também doou alguns milhões de dólares para a campanha de Donald Trump. Ou seja, estão operando em solo norte-americano, estão jogando o jogo. O objetivo, entendo eu, em função desses alguns milhões de dólares colocados à mesa para que essa reunião acontecesse, parou por aí. Não teve dinheiro suficiente na mesa para que as sanções, taxação, tarifação, tudo isso fosse revogado, alterado, mudado. Veja, nada disso. Qual era o objetivo desse lobby? Objetivo cumprido. Alguns milhões de dólares na mesa e a reunião aconteceu. Dali para frente, são outros 500. Não tem nada a ver com essa história de agora foi, agora já era, né? Vai acabar a Magnitsky, vai acabar a sanção, vai voltar. Não tem nada disso. Absolutamente nada disso. Por isso que entendo que essa alegria da esquerda dura pouco. Dura pouco. Mesmo porque estavam ali, né, sentados alguns, né, dos mais importantes membros do governo norte-americano, dentre eles alguém que estava com cara feia o tempo todo, Marco Rubio, que sabe muito bem quem é Lula, sabe o que Lula fez no verão passado, sabe da criação do Foro de São Paulo junto com quem? Fidel Castro, lá no final dos anos 1980, início de 90, nessa articulação Lula-Castro. Sabe de tudo isso. E, por exemplo, sabe também, e groselhou para mim, se você quiser trazer informação, Mauro Vieira, e a declaração do chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores, sobre Venezuela, sobre América Central, América do Sul, que é uma região de paz. O Marco Rubio sabe que não é. Já a gente pode tratar disso. Então, só para te ouvir, Olavo, vejo eu que a atualização que chega agora, desse abre aspas, não tem nada certo, não vai contando com o ovo, porque nem a galinha vocês têm ainda hoje, né? Deixa claro o seguinte, 24 horas após a reunião de ontem, o que nós temos? Uma outra reunião agendada. Nada além de uma reunião para marcar outra reunião. E um lobby pago. Alguém colocou alguns milhões de dólares na mesa, alguém aceitou, articulou a reunião, ela aconteceu. Só. Nada além. Vocês perceberam o desespero desse governo em fazer dezenas de coletivas de imprensa, de nota oficial, de entrevistas para a imprensa para falar sobre o que aconteceu na reunião com Donald Trump? Ao mesmo tempo, o outro lado, o governo do Donald Trump, não fala nada, nenhuma fala do Marco Rubio, nem do Trump, nem do Bassett, nenhum outros dos membros do governo americano. É como se o governo brasileiro estivesse se esforçando ao máximo para passar uma impressão de que essa reunião foi bem sucedida, mas a verdade é que eles voltaram de lá de mão abanando. Lula, por outro lado, né, tá aqui, ó, gritando aos quatro cantos o quanto ele é um presidente bem sucedido, um exímio articulador. Só que se você for analisar as falas do Donald Trump, você percebe que realmente a reunião não foi assim muito proveitosa. Tem 3 trechos que eu queria compartilhar com vocês. Vamos ver o primeiro. Fiz questão de dizer para ele aquilo que eu achava e entreguei por escrito. Entreguei por escrito para que as pessoas não se esqueçam. Às vezes as pessoas se esquecem. Então, eu entreguei por escrito aquilo que eu queria falar para ele. Fiz questão de dar uma cópia para ele daquilo que a gente estava reivindicando. Dentro para ele que era inadmissível a punição de ministro da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo do 8 de janeiro. Bom, já foi o primeiro erro. A sanção Magnitsky não foi por causa da votação do 8 de janeiro. Lula está completamente ignorando do desrespeito à soberania americana por parte do Alexandre de Moraes quando ele vai para cima de empresas em território americano e quando ele pede a prisão de uma cidadã americana. Então, não é só por causa do 8 de janeiro. Do golpe. Fiz questão de dizer para ele que eram infundadas as informações de que os Estados Unidos tinham déficit comercial com o Brasil. Nós provamos que teve um déficit, um superávit de 410 bilhões em 15 anos. O que o Trump quis dizer naquela carta dele é que o Brasil cobra taxas absurdas de produtos americanos, enquanto os Estados Unidos cobram quase 2 ou 3% de qualquer produto que vai do Brasil. Não era questão de ser deficitário ou não, era questão do valor das taxas. Só o ano passado foram quase 22 bilhões de superávit para os Estados Unidos. E que nós não estamos reclamando.
Ao invés da gente reclamar o déficit, a gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva, a nossa qualidade dos produtos e vender mais. É assim que a gente faz negócio. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente. Mas não apresentou nenhum resultado. Vamos para o próximo A vídeo. segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. 0 provas. Não tinha nem sequer uma prova, mas vamos lá. Como se o Donald Trump não soubesse disso. E principalmente o Marco Rubio. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. Peraí. Não, primeiro que já encheu o saco essa história do plano para matar. Ninguém acreditou nisso. Mas o que me chamou a atenção foi o Lula chamando o Alexandre de Moraes de presidente. Para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. Presidente Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o presidente do Brasil agora? E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. Rapaz, você usou mais de 400 pedidos de alegação de recurso, enquanto os advogados do Bolsonaro eram multados por fazer alguma coisa. Seu julgamento levou 3 anos, o do Bolsonaro levou 7 meses. Você tá de brincadeira comigo, cara? É o problema do Lula, ele achar que todo mundo é idiota. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Peraí, então por que você está fazendo todo um teatro com a justiça brasileira e o STF para manter o Bolsonaro preso se o Bolsonaro não é nada? Pesquisas mostram que o Bolsonaro ganharia de você nas eleições, mas ele não é nada? Milhões de pessoas vão para as ruas até hoje em defesa dele, mas ele não é nada? Rei morto é rei posto, já está querendo matar o Bolsonaro? É sério, Lula? Você estava na cadeia por crimes que você cometeu. E olha onde você está agora, por ter amigos no STF. Então, nem sempre um rei morto é um rei posto. Né? Por exemplo, um ladrão que estava preso pode voltar à presidência. Então, tudo pode acontecer. Agora, você está fazendo de tudo para o Bolsonaro ficar preso. O seu governo, junto com o STF, está tentando prender toda a direita no Brasil, como se o Donald Trump e o Marco Rubio não soubessem disso. E agora você quer falar que o Bolsonaro não importa? Cara, porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Não, você conversa parecendo que tá no boteco tomando cachaça. Convidei ele para ir à COP, outra vez, disse para ele, é importante que você vá para dizer o que você pensa. Se você não acredita nas coisas, vá lá para você poder dizer o que você pensa. Porque não pode a gente fingir que não tem uma situação climática, sabe? Assunto aqui para a gente repercutir com os nossos analistas hoje. José Maria Trindade e Cristiano Beraldo estão com a gente nesta manhã de terça-feira. Bom dia a vocês. O Igor destacava, o Beraldo, o ponto alto aí, esse encontro com o presidente Trump, nesse giro do presidente Lula lá pela Ásia. Qual é o saldo na sua avaliação dessa viagem? É positivo? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Nonato. Bom dia, Zé Maria, bom dia, Soraya, bom dia, audiência do Jornal da Manhã. Olha, Nonato, a gente precisa, separar a resposta, porque o resultado, ele tem o resultado prático, mas também tem o resultado político, o resultado da narrativa para o presidente Lula. Se a gente olhar do ponto de vista prático, eu vejo a postura do presidente brasileiro uma postura meio subserviente, né? A própria expressão corporal do presidente ali, junto com Donald Trump, querendo encerrar rápido a entrevista ali que davam, respondendo às perguntas dos repórteres, e depois as entrevistas que o próprio presidente brasileiro deu, falando de Bolsonaro. Olha, Bolsonaro não tem nenhuma importância, mas se me der 3 oportunidades em 3 reuniões eu mostro para você como ele é desimportante. Ora, por que uma pessoa, então, desimportante precisaria ser tema de 3 reuniões para você mostrar que ela é desimportante? Quer dizer, não faz absolutamente nenhum sentido. Até me lembrei
de uma música do Leandro e Leonardo, Nonato, que devia estar passando na cabeça do presidente brasileiro, né? Pensa em mim, chora por mim, não liga para ele, liga para mim. Então fica meio que uma mendicância de atenção que não faz nenhum sentido quando você tem um problema tão grave que precisa ser resolvido, que é a questão das tarifas que impactaram diretamente setores importantes da economia brasileira. Mas isso parece ter ficado em segundo plano. É sempre o vamos ver, a minha equipe muito qualificada vai lá, vai tratar, aí qualquer coisa eu mando um zap para o Trump, e aí ficamos nesse patamar de conversa que a gente vê que não tem uma substância muito direta e prática. Agora, tem a questão da narrativa. Sem dúvida alguma, a foto de Donald Trump com Lula dá uma força importante para esse discurso de que o presidente Lula, para o seu eleitorado, para o eleitorado brasileiro, é uma figura que navega em diferentes ambientes e que a relação com os Estados Unidos não está sob domínio da família Bolsonaro. E isso, para ele, sem dúvida alguma, é uma vitória importante. Zé, muito bom dia para você também, bom dia para o Beraldo. Dá para dizer que pelo menos o Brasil está num caminho positivo? Dá para pensar como aproveitar esse momento agora, apesar de não se ter um resultado concreto, propriamente dito, palpável ainda? Pois é, um amigo meu fotógrafo disse que toda cerimônia de casamento, a festa, tem um só objetivo, é a foto. É essa foto que fica. Então, a foto é muito importante e eu ouvi aqui deputados, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando exatamente da força do argumento dessa fotografia. Não é bem assim, como diz o presidente Lula, de que eu tenho o telefone dele, ele tem o meu telefone e qualquer coisa eu vou importuná-lo. Não é assim uma relação bilateral e muito menos com o presidente dos Estados Unidos. Mas houve avanços, né, no plural, desse encontro, um encontro que não estava nem na agenda do presidente norte-americano, e houve ali, vamos dizer, uma certa empatia quando o Lula falou que também foi preso e o Donald Trump se surpreendeu com a quantidade de tempo que Lula ficou preso. No mais, é seguir a burocracia normal, né? Os trabalhos que estão acontecendo. Lembrando que esta reunião, ela precede a preparos. Lula foi preparado para essa reunião. O Itamaraty mostrou todos os dados, né, e indicou ao presidente qual que seria a linha dessa conversa e, principalmente, estava ali, eram 3 assessores de um lado, 3 do outro, para responder qualquer dúvida e qualquer pergunta. Mas antes, bem antes disso, houve um grupo da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que contratou um escritório de lobby nos Estados Unidos, pressionou empresários norte-americanos ligados a Donald Trump a rever tarifas, e outro lado político. O senador Nelson Utrade, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, procurou políticos norte-americanos, e, por último, a área técnica do governo aqui. Então, foi um encontro muito preparado e muito esperado pelo Brasil e meio que corriqueiro para os Estados Unidos. É um bom começo. Mas nesta mala de volta, Lula traz também resultados positivos da abertura do mercado asiático para o Brasil. Esta pendenga com os Estados Unidos, do tarifaço, acabou abrindo canais novos de exportação para outros países, inclusive o mercado asiático, que é muito importante. Mas, veja bem, de concreto mesmo não traz nada, mas é assim mesmo. Cada passo é cada passo e vamos em frente. No mais, muito bom dia, Nonato, bom dia, Soraya, bom dia, Beraldo. E bom dia a você que nos acompanha aqui. Vamos em frente no jornal. É isso, um dia de cada vez. Amigos, para fechar nossa análise, o encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump na Malásia foi, antes de tudo, uma vitória da narrativa e um passo estratégico crucial. Mas não a vitória total que muitos esperavam. A famosa fotografia aconteceu, e com ela, elogios mútuos. Lula descreveu a reunião como surpreendentemente boa, e Trump chamou Lula de vigoroso e muito impressionante. No entanto, a meta prioritária do Brasil, a suspensão imediata do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, não foi alcançada. O saldo mais importante é que o encontro estabeleceu um canal de negociação de alto nível e um cronograma para futuras reuniões em Washington,
que serão lideradas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelos ministros Haddad e Mauro Vieira, 0137. É fundamental entender o que motivou este avanço. Pelo lado dos Pienosakewa, o interesse é duplo. Há a preocupação com a queda das importações brasileiras, onde os americanos estavam perdendo dinheiro, e o interesse estratégico vital em minerais de terras raras do Brasil, essenciais na disputa geopolítica com a China. Analistas indicam que o presidente Trump fez uma virada de estratégia, priorizando os ganhos comerciais sobre as questões políticas domésticas brasileiras. Pelo lado do Brasil, a prioridade é clara: tirar o tarifaço e negociar com base no argumento de que o Brasil tem superávit comercial com os delaros quanto Samoa, 1002-05. Politicamente, o governo conseguiu neutralizar o risco de sanções e promover a narrativa de que o Brasil virou a página, 1008-42. Em resumo, a barreira política foi superada. Mas o desafio real começa agora. As equipes técnicas terão que mergulhar na complexidade das sanções, como a 301, e na negociação dos minerais críticos. A primeira conversa serviu para apertar as mãos. As próximas dirão se a relação comercial voltará ao seu potencial máximo. Fiquem ligados, pois vamos acompanhar de perto cada passo deste cronograma.